Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Curva a sua cabeça. Sei que vocês já oraram hoje, já falaram com Deus no início, ao chegarem, também durante a adoração. Mas é sempre bom nós continuarmos a nossa comunhão com o Senhor. Pai amado e Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem misericordiosamente derramado sobre nós, Pai, sem merecermos. Uma delas, Senhor, é estarmos aqui, é estarmos respirando o Teu ar, Senhor, podendo Te adorar livremente. Enquanto muitos, Senhor, estão perdendo estes dias, nós estamos ganhando estes dias, Pai, na comunhão com o Senhor. Peço que o Senhor continue abençoando este tempo agora de meditação na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar, para nos fazermos crescer, tanto na graça como também no conhecimento do nosso Senhor, que tudo fez por nós, Jesus Cristo. No nome dele é que eu peço e já agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, em nossas escolas dominicais, nós temos procurado tirar algumas dúvidas que os irmãos têm sobre alguns assuntos, sobre os quais os irmãos ainda não têm conhecimento bíblico, até para a gente ver o que a Bíblia ensina, os dois lados de cada assunto. Então, uma das dúvidas que os cristãos têm muito, os irmãos me perguntam muito, é acerca do estado da alma após a morte. Pastor, a pessoa que morre, o crente ou o descrente, ele fica consciente com Deus ou em um local de sofrimento ou não? Será que ele fica em estado de sono, dormindo? Então, essa é uma pergunta que as pessoas me fazem muito e por isso, no início desse mês de fevereiro, eu decidi que nós iríamos abrir a Bíblia e iríamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Então, a pergunta é, não sei se dá para vocês verem, como fica a alma após a morte? É essa pergunta que nós estamos estudando no mês de fevereiro. E nós vimos que existem duas ideias principais. A ideia de que a alma, não sei se dá para entender esse manuscrito, a alma fica consciente após a morte, ou no paraíso, ou em um tipo de inferno, né, que essa é a visão tradicional. Mas tem também a visão de que a alma fica inconsciente, como alguém que está dormindo. Vai despertar na ressurreição, mas no momento ele não está sabendo de nada que acontece aqui. E a primeira coisa que nós fizemos foi abrir a palavra de Deus em versículos que ensinam essa ideia de que a alma fica inconsciente após a morte. E nós vimos aproximadamente 14 referências sobre isso. Porém, também existem versículos que dão a entender que a alma fica consciente. A pessoa, mesmo depois de morta, é que nem nos desenhos do Tom e do Jerry, né? Não sei se vocês lembram, mas quando o Jerry mata o Tom, o que a alma do Tom faz, né? Ela sai do corpo e começa a subir a escadinha para o céu, ou então pega o elevador para o inferno. Então, a ideia que muitos têm é essa, de que após a morte a alma se separa do corpo e ela vai para algum lugar bom ou ruim. E de fato existem versículos que dão a entender que é realmente isso que acontece. E nós estamos vendo alguns destes versículos. Hoje nós iremos ver talvez os dois mais usados para ensinar que a alma fica consciente após a morte. Nós queremos ler esses versículos e procurar entender se realmente é isso que eles estão dizendo. Ok? Qualquer dúvida, qualquer comentário, você fica à vontade para levantar a sua mão e participar, ok? Primeira referência que eu quero ler com vocês hoje é aquela famosa referência do ladrão na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, verso 43. Ficou entendido quais são as duas ideias que existem sobre o estado da alma após a morte? Consciência e inconsciência. Lucas 23, verso de número 43.
Alguém pode ler para mim? Tem alguém que sabe ler? Vinícius, aprendeu. Eu tenho um Mobral, né, Vinícius? Já? Muito bem. A nossa versão, a minha versão, diz algo semelhante. Ela diz assim, na verdade igual. Lucas 23 e 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, de acordo com esta leitura que eu acabei de fazer, o que Jesus estava prometendo àquele ladrão? Hã? Que o quê? Que ele estaria com Jesus no paraíso quando? Hoje. De acordo com esta leitura que nós fizemos. Certo? Alguém tem uma versão diferente dessa? Ou todas dão essa ideia? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É? Mais ou menos assim? Não? Como é na tua família? Ixi, a do Fábio é ainda mais forte. Com toda certeza eu lhe garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, essa é a ideia mais entendida, né? Mas será que essa é a única possibilidade de ler este versículo? Ou será que existe outra? Como é, pastor, no grego? No grego, irmãos, quando o grego foi escrito, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. E quando os manuscritos foram achados, eles não tinham vírgula, eles não tinham quê. Então, no original, é mais ou menos assim. Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, no original é mais ou menos assim. Não tem que no grego e não tem vírgula. Então, perceba que o hoje está aqui no meio. Como eu posso entender esse hoje? Como eu posso entender essa frase? De duas maneiras. Eu posso colocar dois pontos. Aqui, em verdade te digo, não. Aqui, depois do digo. Como é que fica? Como é que fica, leitores? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Porém, lembra que no grego não tem esses dois pontos. Então, ele também pode ser entendido assim. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, o hoje, ele tanto pode ser hoje estarás comigo no paraíso, como ele também pode significar eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não diria o dia. Ele está assegurando hoje. Estou te fazendo uma promessa hoje. Estarás comigo no paraíso. Deu para entender essas duas possibilidades? Mas aí alguém pergunta, pastor, é claro que Jesus estava falando naquele dia. Por que queria dizer, em verdade, eu te digo hoje? Se é óbvio que ele está falando hoje, né? Alguém poderia perguntar. Porém, irmãos, muitas vezes na Bíblia, o hoje, ele era usado para enfatizar algo. Para enfatizar uma mensagem que alguém estava querendo dizer. Vamos ver, por exemplo, alguns usos do hoje em Deuteronômio.
Abre comigo lá em Deuteronômio 4:26. Deuteronômio 4:26. Alguém lê para mim? Vocês vão me ajudar nas leituras agora, tá bom? Deuteronômio 4:26. Você encontrou, você já se levanta e lê, para a gente não demorar. Tudo bem. Tinha necessidade de Moisés dizer, hoje tomo por testemunha? Ele poderia só dizer, tomo por testemunha contra vós outros os céus e a terra. Poderia? Ficaria entendido? Sim, mas ele acrescenta o hoje. Para quê? Para enfatizar a urgência do que ele está dizendo. Hoje eu tomo contra vocês testemunha o céu e a terra. É um recurso que os autores bíblicos usavam para enfatizar uma mensagem que eles estavam transmitindo. 6:6, Gerlando. Gerlando ia se levantar para ler. Deuteronômio 6:6. Alguém já vai abrindo em 7:11. 6:6. Estas palavras que te ordeno estarão no teu coração. Dá para entender? Sim ou não? Sim, mas ele acrescenta essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. 7:11. Guarda, pois, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Moisés poderia só dizer que te mando cumprir, mas ele acrescenta o hoje, para enfatizar ainda mais a verdade do que ele está dizendo. Capítulo 8, verso 19. Outro irmão em 11:26. 8:19. Protesto contra vós outros que perecereis. Amém, Moisés. Moisés diz, protesto hoje que perecereis. Eles iam perecer naquele dia? Ou naquele dia Moisés estava falando aquilo? Claro que eles não iam perecer hoje. Hoje era o dia em que Moisés estava dizendo que eles iam perecer. Então parece muito com essa possibilidade que eu estou mostrando para vocês. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mas para que hoje? Estamos vendo. É uma ênfase que o autor dava para a força da mensagem que ele queria transmitir. 11:26. Deuteronômio 11:26. Quem não leu ainda? Jade. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Mas ela acrescenta o hoje. Verso 32. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos prescrevo. Capítulo 30. Vamos dar um salto para o capítulo 30. Não é um salto mortal, e sim um salto vital. Versos 18 e 19. Vou ler. Então hoje te declaro que certamente perecerás. Olha, para um pouquinho. Então hoje te declaro que certamente
perecerás. Quando é que eles iam perecer? Naquele dia? Não. Naquele dia estava acontecendo o quê? Ele estava declarando: eu hoje declaro o que vai acontecer com você no futuro. Hoje vos declaro que perecerás. Parece ou não parece com essa possibilidade? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eu estou dizendo para você hoje que algo vai acontecer com você no futuro. É parecido. Então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás, a continuação, longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Vamos para o 32, para concluir. Deuteronômio 32 e 46. Moisés gostava do hoje, não era? Hoje, eu estou falando hoje, o que vai acontecer com você depois. Escolhe hoje a bênção ou a maldição. 32 e 46. Disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que testifico entre vós. Poderia ser assim? Sim, mas ele diz que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. O que eu estou querendo mostrar com isso, irmãos? Que não é estranho um personagem bíblico acrescentar a palavra hoje acerca de algo que ele está falando, mas que não vai acontecer naquele dia. Ele quer enfatizar que ele está dizendo aquilo naquele momento como uma força para que a pessoa preste ainda mais atenção. Preste atenção no que eu estou dizendo hoje para você. Ok? Então essa é uma possibilidade de leitura desse texto. Não que Jesus está dizendo em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E sim que Jesus estaria dizendo em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Até porque, irmãos, qual era a fé do ladrão? O que o ladrão pediu a Jesus? Opa! A fé do ladrão era: lembra-te de mim hoje. Foi? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então a fé dele era que Jesus lembrasse dele quando Jesus voltasse. O reino de Jesus. Não quando ele morresse e fosse logo para a presença de Deus. Essa não era a fé do ladrão. E o mais importante de tudo, irmãos, é o que está escrito lá em João, capítulo 20, verso 17. Quando foi que Jesus falou com o ladrão? Qual dia da semana? Qual foi o dia da crucificação, irmãos? Quarta? Quinta? Quando foi que o ladrão foi crucificado com Cristo? Qual é o dia que a gente celebra a Páscoa? Na sexta-feira. Então, na sexta-feira, era para Jesus ter ido para onde? De acordo com o entendimento daqueles que dizem que hoje estarás comigo no paraíso. Na sexta-feira, a alma ou o espírito de Jesus era para ter ido para onde? Para o paraíso. Sim ou não? Será que foi? João capítulo 20, verso 17. Diálogo com Jesus com Maria Madalena. Maria quer segurar Jesus, quer estar com Jesus. Aí Jesus diz o seguinte para ela: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas. Por quê? Porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Espera aí. Mas Jesus disse para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. O que é o paraíso? Presença de Deus, o céu. Só que no domingo, 3 dias depois do que ele falou, ele diz:
eu ainda não subi para meu Pai. Vocês estão entendendo? Se a promessa de Jesus foi que o ladrão estaria com ele no paraíso hoje, na sexta, por que no domingo ele disse que ainda não subiu? Porque provavelmente a promessa de Jesus não é que o ladrão estaria com ele no paraíso hoje, mas que hoje Jesus dizia para ele: estarás comigo no paraíso. E ele não diz quando. E eu creio que ele ainda não foi para o paraíso, porque ele está morto. Mas quando Jesus voltar, ele vai acordar, ele vai ressuscitar, e aí sim, ele estará com Jesus no paraíso. Um ladrão arrependido vai entrar no céu. Ok? Então, lembra das duas possibilidades de traduzir Lucas 23 e 43. Quais são as duas possibilidades? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E a segunda? Estarás comigo no paraíso. Qual das duas se encaixa com Mateus 20 e 17, quando Jesus diz que eu ainda não subi para meu Pai? A segunda, né? Ou João 20 e 17. Amém? Então essa é uma referência que eu queria ler com vocês para a gente poder entender o que o texto pode estar dizendo. Com muita humildade, claro, né? Respeitando os dois lados que pensam diferentes. Agora vamos para uma de Paulo, que se encontra lá em Filipenses 1 e 23. Pois não. É verdade. Pronto. O Júnior está abrindo a possibilidade de Jesus estar dizendo isso, porque ele não ia ter o amanhã, ele não ia ver o amanhã. Então Jesus, estou dizendo isso para você hoje, você tem a oportunidade de ouvir isso hoje, né? Estarás comigo no paraíso. Muito bem. Filipenses 1 e 23. Um dos textos mais lindos da Bíblia. O 21 diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é azar. Né? É o que a gente pensa, né? Quando a gente está longe de Deus, eita, morte, que azar. Fulano morreu, eita, que azar. Para Paulo, não. Eis que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Oh, rapaz, fulano de tal foi abençoado, porque ele morreu em Cristo. Samara. Sim. Olha aí. Glória a Deus. Olha que entendimento, né? Ele era crente, era, Samara? Mas pelo menos ele demonstrou algum tipo de fé que nós devemos ter, né? A fé que Deus salva realmente as pessoas. E aí o 23 diz: ora, de um e de outro lado estou constrangido, poderíamos dizer dividido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Irmãos, qual é o contexto aqui? O contexto aqui é muito lindo. É um apóstolo Paulo dividido entre ficar aqui na terra para trabalhar ou partir para estar com seu Senhor e Salvador. Aí você pergunta, para Paulo, o que era melhor? Ficar aqui na terra ou partir e estar com Cristo? E ele diz, para mim, o melhor é eu partir e eu estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo não amava essa vida. E nós também devemos ter cuidado, irmãos, com o nosso apego a
essa vida terrena, né? Muitas vezes, quando se fala de morte para cristão, tem cristão que se benze, né? Tem medo da morte, não quer morrer de jeito nenhum. Paulo era diferente, Paulo já queria morrer, porque ele sabia que ao morrer, ele estaria com o Senhor. Mas espera aí, pastor. Quer dizer que ao morrer, Paulo estaria com o Senhor? Então, a alma fica consciente após a morte. Porque ele diz, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Então, Paulo entendia que ao partir, o corpo dele ficava na terra, porém a alma estaria com Cristo. Será que é isso que Paulo está dizendo? Ou nós podemos entender de outra maneira? Irmãos, quando Paulo diz, tendo desejo de partir e estar com Cristo, será que ele está falando que isso ia acontecer de forma simultânea? Será que Paulo estava falando que isso ia acontecer de forma imediata? Partiu Cristo, né? Hashtag partiu Cristo. Será que Paulo estava dizendo isso? Que assim que ele morresse, a alma dele estaria com Cristo? Ou será que nós precisamos entender que haveria uma demora, um intervalo para que isso acontecesse? Por exemplo, digamos que na nossa igreja exista um missionário na África. E aí o missionário manda uma carta para nós dizendo assim, olha, se não fosse pelos africanos que eu estou evangelizando, o meu desejo seria partir daqui e estar com vocês. Espera aí. Quer dizer que assim que ele partisse de lá, ele estaria conosco aqui? É assim que acontece, irmãos? Digamos que alguém na África, quando ele diz, eu quero partir e estar com vocês. Aí eu entendo assim, assim que ele sair da África, ele está no Brasil. É assim que acontece, irmãos? Ou tem um intervalo? Tem uma viagem? Tem uma demora? Então, Paulo também poderia estar dizendo, eu quero partir e estar com Cristo, mas não dizendo que, ao morrer, ele já estaria com o Senhor. Até porque, da perspectiva do sono da alma, nós não percebemos a viagem. Por quê? Porque nós estamos dormindo. Então não tem uma demora entre a morte e a ressurreição. É como um sono. Quem dormiu bem essa noite? Levanta a mão. Se você dormiu bem, qual é a impressão que você tem? Quem dormiu bem, quem ficou acordando de madrugada não vale não. Mas quem dormiu bem, qual é a impressão que você tem? Você fechou os olhos e alguns segundos depois você abriu. É ou não é assim? Só que esses alguns segundos, para nós, foram horas e horas. Só que quem está dormindo, não percebe. É como alguém que dormiu e acordou. Já está de dia. Vale? Que negócio foi esse? Né? A impressão que a gente tem é que não transcorreram horas e horas, e sim, você dormiu e já acordou. É aquele sono que dorme que nem pedra, né? Como se pedra dormisse. Pedra não dorme. Mas é a impressão que nós temos, dormiu. Então, da perspectiva do sono, Paulo morreu. Digamos que Paulo morreu na sexta. Paulo morreu, fechou os olhos, e mesmo que transcorram milhares de anos, quando Paulo ressuscitar, ele vai estar com quem? Com o Senhor. Assim que Paulo abrir os olhos, ele vai estar com o Senhor. Então, ele está correto em dizer, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Porque vai ser como o sono que ele dormiu, acordou e já está vendo o Senhor voltando nas nuvens para buscá-lo. Além do mais, irmãos, quando foi que Paulo disse que nós estaríamos com o Senhor? Isso aqui é muito forte. Porque os que acreditam nessa visão, que a alma fica consciente, eles dizem que nós estamos com o Senhor assim que nós morremos.
Será que nós estamos com Cristo assim que nós morremos? Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Minha mãe mora na... Qual é o nome da rua da minha mãe? Geraldo Filho. Fica aqui bem pertinho. Aí eu digo assim, eu vou ali na casa da minha mãe. Eu vou partir e vou tomar café com ela. Então eu faço assim. Partiu, já chego lá. Não, eu tenho que fazer essa caminhada, eu tenho que fazer essa viagem, tenho que fazer esse trajeto. Agora, digamos que eu fosse dormindo. Fosse possível alguém me levar dormindo, né? Então eu saio daqui, dormindo, chego lá, acordo, primeira pessoa que eu vejo, minha mãe. Então eu parti e estive com ela. Então esse é o entendimento que eu estou tentando passar para vocês, ok? Quando é que nós estaremos com o Senhor? Assim que morre, né? O costume hoje é fulano morreu, está com Cristo. Fulano morreu, está num lugar melhor. Passou a vida rejeitando Deus, né? Passou a vida cantando música de funk, dançando música indecente, desrespeitando os pais. Aí o DJ morreu. Aí, o que nós vemos na internet? Está num lugar melhor agora, né? Está com Jesus, está na presença do Pai. Quem disse isso? Quem disse que é dessa forma? Quem disse que é desse jeito, né? Quando é que nós estaremos com o Senhor? 1 Tessalonicenses, para a gente concluir, capítulo 4, versos 16 e 17. Nós vamos ler e vocês vão me dizer quando Paulo ensinou que nós estaríamos com Cristo, ok? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, Paulo achava que estaria vivo quando Jesus voltasse. Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles quem? Os mortos que ressuscitaram, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Pergunta é: quando nós estaremos para sempre com o Senhor? Enquanto vocês pensam, eu bebo água. De acordo com esses versículos, quando nós estaremos para sempre com o Senhor? Quando? Depois que Cristo vier. Muito bem. Aqui diz que a trombeta soará. Qual é a ordem? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, olha como tem uma ordem, até no arrebatamento, né? Até para a volta de Jesus existe uma ordem de acontecimentos. Descerá dos céus. Ele vai descer. Aí os mortos em Cristo ressuscitarão. Eles estão o quê? Morreram em Cristo. E eles estão o quê até agora? Paulo diz que eles estão o quê, igreja? Vivos. Por que os vivos vão ressuscitar se eles estão vivos? Se alguém está na presença de Deus, no céu, vai voltar para receber o corpo para quê? Se ele já está vivo. Não faz sentido. Os mortos em Cristo, que ainda estão mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, os mortos e os vivos em Cristo,
seremos arrebatados juntamente com eles, todo mundo junto, ninguém chega primeiro do que o outro. Estaremos juntos, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Olha quando é que nós encontraremos o Senhor. É quando Ele voltar, não é quando nós morremos, não. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós só estaremos com o Senhor quando Ele voltar para nos buscar. Estejamos nós mortos ou estejamos nós vivos. Então, a esperança de Paulo, eu quero partir e estar com o Senhor, não é porque assim que ele morresse, ele estaria com Cristo. É porque ao morrer, ele não ia saber de nada. E a primeira coisa que ele iria saber quando ele acordasse, quando ele fosse ressuscitado, era sobre a volta de Cristo. E assim ele estaria com o Senhor. Imediatamente, naquele momento. Mesmo que passassem milhares de anos, passem milhões de anos, para Paulo é como se fosse um sono. Já? Rapaz, acabei de morrer e já estou aqui me encontrando com o Senhor. Passaram milhares de anos, mas para ele é como uma noite, que nós dormimos e não prestamos atenção. Nós vemos, portanto, irmãos, que esses dois textos, que são muito usados para ensinar que a alma fica consciente após a morte, quando eles são entendidos no seu contexto, quando eles são entendidos de acordo com a forma como os escritores escreveram, eles não necessariamente ensinam que a alma fica consciente após a morte, e sim, também dão a entender que existe um momento de inconsciência, em que nós não sabemos de nada, o que combina com aqueles 14 versículos que nós lemos no início. Ok? Alguma pergunta, algum comentário? Ou ficou compreendido? Pastor, eu não entendi bem. Talvez é a primeira vez que você ouve falar sobre isso. Medite um pouco mais, pense um pouco mais, peça para Deus revelar a você a verdade. E como eu disse no primeiro estudo, esse não é um assunto para vestir, não sei se é vestir ou é calçar, luvas de boxe, né? E lutar uns contra os outros. Eu acredito que a alma fica consciente. E tu acredita que fica inconsciente, então vamos brigar. Não, isso não é motivo para divisão, para discussão, mas para nós abrirmos a Bíblia e estudarmos sobre ela. Ok? Tudo. Ok. A pergunta da Suiane é: como eu vou reconhecer o que Cristo fez por mim aqui na terra, se na morte eu estou inconsciente? Não é isso? Primeiro, a Bíblia ensina que nós devemos reconhecer em vida. Que nós, até porque Eclesiastes vai dizer que na morte não existe obra, não existe projeto, não existe nada. Os mortos não sabem de coisa alguma. Então eu tenho que reconhecer em vida. Mas lembra de um texto que nós lemos lá em Daniel? Que foi que Deus disse para Daniel: Daniel, continua até o fim, pois descansarás. Descansar dá a entender o quê? Descanso, sono, dormindo. E no fim dos dias te levantarás para receberes a tua recompensa. Quando é que Deus disse que Daniel ia receber a recompensa dele? Não é quando ele morresse. Era no fim dos dias. Então, nós cremos, de acordo com esse ensino, que todos receberão a recompensa. Só que não é assim que você morre. Porque, ao morrer, você está em estado de sono. Mas um dia, Deus vai levantar todos os mortos. Os que creram, os que não creram, vai colocar diante deles e vai dar ou a recompensa ou o castigo. Disso ninguém escapa, irmãos. Vivos e mortos serão julgados. Ok? Então, vai ter o reconhecimento, Suiane? Vai. Assim como você faz um plano à noite, e você não executa aquele plano à noite, você executa de manhã. Então, vai haver o espaço para o reconhecimento, para receber a recompensa, sim, de tudo que Jesus fez por nós. Ok? A nossa memória não vai ser apagada com a morte. Vinícius. Exatamente.
Muito bem lembrado, Vinícius. O argumento do salmista para Deus livrá-lo da morte, quando estava em perigo, por exemplo, Davi dizia: Senhor, se eu morrer, que proveito o Senhor vai ter? Os mortos não te louvam, Senhor. Os mortos não louvam, mas eu aprendi que quando eu morrer, eu vou ficar cantando com os anjos. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que os mortos não louvam, os mortos não sabem de nada. Quando nós ressuscitarmos, aí sim, nós iremos louvar ao Senhor pela eternidade inteira. Então, não é morreu, acabou. É morreu, deu uma pausa, está dormindo. Espera aí. Mas você vai ser ressuscitado, acordado, recompensado ou castigado. Simples assim. Pois não, Fábio. Não vem com pergunta difícil, não, Fábio. Aí é outra coisa. Enoque não morreu. Enoque foi trasladado, né? Então, ele foi trasladado com o corpo. Nós não sabemos para onde. Né? Se foi para o primeiro, para o segundo, para o terceiro céu. Mas é diferente. Ele não morreu, Fábio. Nós não podemos comparar Enoque com isso aqui. Mesmo caso de Elias. Elias também não morreu. Então, existe algo especial reservado para eles. É diferente de quem morre. Aí morre e realmente não sabe de nada. Tá bom? Entendeu a diferença? Bem lembrado, viu, Fábio? Fábio está ligado. Amém? Se eu fizesse uma prova agora, com essas questões, passaria? Se valesse ponto na dinâmica. É importante entendermos o que nós lemos. Ok? Se Deus quiser, irmãos, no próximo domingo, nós iremos encerrar com as duas últimas passagens que dão a entender que a alma fica consciente após a morte. E uma das duas é em Apocalipse. Uma passagem muito lida, muito usada. Está aí, ó, fica consciente. Vamos entender se realmente é isso que a Bíblia está falando. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Um voluntário para orar, ou voluntária. Pode ser um jovem, assim, mais ou menos da minha idade, né? Ou não. Um voluntário. Está valendo ponto, Vinícius? Não, está valendo ponto, não. Olha, e quem sabe, né? Quem sabe? Não venha pelo ponto, não, viu? Agradecer a Deus por esse café maravilhoso que Ele providenciou para nós, né? Hoje tem até suqueira, com 2 sabores de suco. Louvado seja Deus. E logo mais tarde tem um almoço também, né, Natalice? Se você quiser participar do almoço, procura a irmã Natalice e descubra com ela como participar da ceia do Senhor. Amém? Quem vai orar? Não precisa fazer fila, pessoal. Basta um. A gente tem a manhã todinha aqui. Vinícius. Glória a Deus. Próximo domingo a gente termina, se Deus quiser. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado porque Tu tem nos sustentado, Pai, com braço forte, Senhor. Obrigado porque Tu és um Deus bondoso, Pai, um Deus amoroso, Senhor. Também, Pai, é um Deus misericordioso, Pai, mas também é um Deus de justiça, Senhor. Então nós te agradecemos por tudo que Tu és, Senhor. Te louvamos pelo que Tu é, Pai, não pelo que Tu faz por nós, Senhor. Pai, te agradecemos também, porque além disso tudo, Pai, Tu nos deixa a Tua palavra, Pai. E como é bom estudar a Tua palavra, Senhor. Como é bom meditar na Tua palavra, Pai. Que a gente possa, Senhor, cada dia mais, Senhor, estudar a Tua palavra, Pai. Que a gente possa cada vez mais Te louvar, Senhor. Já te peço por logo mais à noite, Senhor. Prepara os corações, Senhor. Vem falar o nosso coração, Pai. Vem nos confrontar, Senhor. Que a gente possa sair mais cheio do Espírito Santo, Senhor. Que a gente possa, Senhor, fazer o Teu mover, Pai, em nós e através de nós, Senhor. É o que eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos usar, Senhor, para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Vini. Eu desejo que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais
na vida e na família de todos vós. Um ótimo domingo a todos. Que Deus vos abençoe.